Existe também uma fase chamada elaboração do inventário. Essa é muito importante. Meu nome é Patrick Silva, sou CEO da Alga Host e gostaria de convidar vocês a seguir nosso canal no YouTube, seguir a Alga Host aí nas redes sociais, compartilhe, dê o seu like, ative o sino de notificação para os próximos vídeos e peço a vocês também que deixem seu comentário para que a gente possa estar produzindo conteúdos bacanas para vocês aqui todos os dias. Então, vamos voltar à fase da elaboração de um inventário de dados pessoais. De acordo com a LGPD e também com a GDPR, ele tem um processo. E esse processo ele começa desde o primeiro tópico, que seria a identificação dos serviços e processos. Ele vai passar por uma identificação de agentes de tratamento e de encarregado de dados pessoais. Depois ele passa por uma adequação do operador no ciclo de vida de dados pessoais, qual é o tempo que aqueles dados têm que estar dentro da instituição, dentro da empresa, como ele vai ser tratado, manuseado. O quarto pilar que nós falamos também é o fluxo de tratamento de dados pessoais, que também a gente fará um vídeo sobre esse fluxo, que ele é um pouco complexo, mas é interessante para a empresa ter o que a gente chama de chão de fábrica, né? Ter uma visão maior, mais ampla. Nós temos aí o quinto pilar, que é o escopo, que é a natureza dos dados pessoais. A sexta, que é a finalidade dos dados tratados pessoais, para qual finalidade e como vai ser tratado. O sétimo pilar, que é a categoria de dados pessoais, que tipo de dados pessoais que nós temos que ter, como mantê-los. A categoria também no oitavo aí é de dados pessoais sensíveis. Quais são os dados pessoais sensíveis? O que é esses dados pessoais sensíveis? São sexo, religião, dados sobre sindicatos, são dados mais sensíveis. Se ele é portador de alguma conformidade, de alguma doença crônica, são dados sensíveis sobre a pessoa, o que identifica aquela pessoa e que pode também ser importante em algum momento para o tipo de atividade que a sua empresa representa. Talvez aí um ramo de saúde, hotelaria, isso é interessante, porque será que ele pode ir naquele tipo de passeio? Se ele tem problema cardíaco ou se ele tem um histórico cardíaco, que tipo de alimentação que o meu hospital deve ter para ele, né? Nós chegamos aí ao nono pilar, que é a frequência e a totalização de categoria de dados pessoais tratados. Quais são a frequência que você trata e como é tratado toda essa totalização de dados, tá? O décimo pilar dessa constituição é a categoria de titulares de dados pessoais. O 11º, compartilhamento de dados pessoais. Esse 11º é interessante porque aí que vai ser o estopim de talvez um vazamento, né? Que é você compartilhar com outras empresas, com terceirizadas, com outros fornecedores, com outras instituições, governo e outras entidades que precisam daqueles dados, né? É o caso do RH. O RH de uma empresa, ela detém de dados pessoais e sensíveis de funcionários e ela tem que compartilhar com o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, através de GFIP e outros documentos que são obrigatórios por lei. Mas ela compartilha dados. E até onde vai o direito do titular, até onde vai aí a proteção de dados da outra entidade. Isso também tem que ser visto, né? Tem que ser adotadas essas medidas. O 12º pilar é as medidas de segurança e privacidade, que aí entra o que eu falei. Quais são as medidas de segurança que você adotou na sua instituição, na sua empresa, para proteger os dados, tanto eles sensíveis, pessoais e de outros assuntos, né, tratados dentro da sua instituição, para com o seu titular, né, o seu cliente final, ou o seu colaborador, tá, gente? 15º, manter a atualização constante dos dados. É importantíssimo que vocês mantenham os dados sempre atualizados, porque dependendo do caso da saúde, por exemplo, você tem que ter uma ficha periódica médica da pessoa, do cidadão, né, do titular dos dados, uma forma mais completa possível para tratar a saúde dele. No caso das empresas, pode ser talvez a folha de pagamento, faturamento,
endereço para uma nova cobrança ou para o envio de uma nova mercadoria. Esses dados têm que ser mantidos em constante atualização. E os documentos também da sua empresa. O que eu falo de documento? Política de privacidade. Viu que tem alguma coisa errada, vai alterando, vai corrigindo, vai preparando a sua empresa, vai adaptando para a nova realidade, né? Essa realidade de proteção máxima de dados e de compartilhamento. O 14º pilar, os contratos. Os contratos têm que todos ser revistos e ter cláusulas de segurança, tanto de informação, propriedade intelectual, termos de uso de imagem, tudo isso tem que estar bem ali documentado e aceite pelo titular e pelos colaboradores também, porque ele é uma via de mão única, né? A LGPD, ela nos coloca todos como titulares, e todos são titulares de dados pessoais, seja CNPJ para CNPJ, pessoa física para pessoa física, ou pessoa física e jurídica. Mas todos são titulares de algum tipo de informação, de algum dado pessoal, de algum dado de instituição também. Então, os contratos têm que ser revistos com essas cláusulas e acrescentado, né, os termos de sigilo, o uso de imagem, o termo de consentimento, tá? Para que a pessoa consiga o que vai ser tratado pela sua empresa naquele momento. O último pilar, que a gente fala aí também, é a transferência internacional de dados pessoais, né? Que é o conceito, se você presta serviço, né? Se o seu fornecedor presta serviço para você, é estrangeiro, ou se você vai ter que mandar dados para fora do Brasil. Então, essa transferência internacional também tem que ser muito bem avaliada, documentada e mapeada, para que o relatório de inventário de dados pessoais seja bem elaborado. Fica aqui o nosso forte abraço. Sou Patrick Silva, convido vocês a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar, ative o sino de notificação, deixe seu comentário para que a gente possa produzir novos vídeos para vocês, e também gostaria aí de ouvir vocês falarem um pouco mais. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.